Olá pessoal, meu nome é Francisco Júnior, sou um dos monitores de Cálculo 1 lá da UFRN. Eu trouxe aqui uma questão sobre limites para vocês. Para darmos início, eu trouxe aqui a seguinte questão: limite de x tendendo a zero de 1 menos o cosseno de x sobre o seno de x. Se a gente aplicar a substituição aqui direta, nós vamos ter 1 menos o cosseno de zero sobre o seno de zero. E aí nós ficaríamos com o cosseno de zero é 1, né? Então ficaria 1 menos 1 sobre zero. E aí a gente chegaria em zero sobre zero, uma indeterminação. Então a gente vai ter que manipular a expressão a fim de retirar essa indeterminação zero sobre zero, certo? Então, se a gente olhar bem para essa expressão, a gente tem 1 menos cosseno de x, o que nos remete à identidade fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E o seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Bem parecida com nossa expressão, a diferença é que nós não temos o cosseno elevado ao quadrado. Porém, existe um produto notável, que é a diferença de quadrados, que é a seguinte: a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Se tomarmos a como sendo 1 e b como sendo cosseno ao quadrado, cosseno de x, nós queremos um cosseno 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x. E aí, aplicando no produto notável, a gente vai ter 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. A gente já tem 1 menos cosseno de x. Então, se eu multiplicar por 1 mais cosseno de x, eu vou conseguir chegar em 1 menos cosseno ao quadrado de x e substituir por seno ao quadrado de x. E assim cancelar com esse seno aqui de baixo. Porém, o que eu fizer em cima, eu tenho que fazer embaixo para manter a igualdade da equação, da função, certo? Então, deixa eu limpar a tela para ficar melhor desenvolvermos. Então, faremos o seguinte: vamos multiplicar em cima e embaixo, no numerador e no denominador, por 1 mais cosseno de x. 1 mais cosseno de x. Então, nós ficaremos com o limite de x tendendo a zero, de quem? Aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos cosseno ao quadrado de x, sobre o seno de x, que multiplica 1 mais cosseno de x. Não mexo nada no denominador, porque eu só ia fazer muita conta e não ia conseguir fazer a simplificação, certo? Então, nós vamos ficar com limite de x tendendo a zero. E aí, isso aqui é o nosso seno ao quadrado de x. Então, vamos substituir. Ficaremos com seno ao quadrado de x sobre seno de x, que multiplica 1 mais cosseno de x. Certo? E aí eu posso cortar esse quadrado com esse seno aqui, e a gente ficaria com o limite
de x tendendo a zero do seno de x sobre 1 mais cosseno de x, certo? Então, se a gente substituir aqui, nós ficaremos com seno de zero sobre 1 mais cosseno de zero. O seno de zero é zero. 1 mais cosseno de zero é 1. Então, a gente cria zero sobre 2, que é zero. Lembrando que a fração ela só não pode estar ter zero no denominador. Então, 0 sobre 2 é totalmente válido. Então, só para a gente concluir aqui, portanto, o limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre seno de x é igual a zero. Bom, essa era a questão que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que tenham todos entendido. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem botar aqui nos comentários que a gente vai estar olhando.